Olá, eu sou Cristian Machado e esse é o canal Vós Sois Deuses. E hoje o vídeo é sobre vocês. Sobre os que estão despertando agora. Os que estão morrendo na carne. Literalmente. Por que morrendo na carne? Porque a sua personalidade, o seu personagem, que você tanto esteve identificado, está desmoronando. As coisas para a sua personalidade ou para o seu personagem mudarão inevitavelmente, drasticamente. Tudo aquilo que você construiu na mente para o personagem será destruído. Será destruído inevitavelmente. Por quê? Porque esse personagem ele tem os seus vícios e ele tem orgulho. E enquanto você estiver agarrado às ideias que você criou para o seu personagem, você estará em sofrimento. Por quê? Porque você não veio para esse mundo para viver esse personagem. Você estará passando por situações onde o seu personagem será podado. Coisas acontecerão, pessoas farão movimentos que estarão totalmente contrários à evolução, ao progresso do seu personagem neste mundo. Por quê? Porque você precisa morrer na carne para nascer algo novo. É uma falácia bem comum, mas é uma realidade e ela não é das mais agradáveis, ela é bem desagradável. Bem desagradável mesmo. Por quê? Porque você terá que abandonar as ideias do personagem. E isso não é fácil. Nem um pouco. Eu acompanhei o caso do Diego, que já esteve aqui no canal, e foi bem sofrido para ele. Pude ver o quanto ele conseguiu, a quantidade de situações que ele passou, tamanho de dificuldades e situações difíceis de lidar, e ele superou, mas parecia que não ia acabar nunca, porque agora eu vou levantar e caía de novo, vou levantar e caía de novo, e vinha uma porrada em cima da outra até matar o ego dele. Foi assim comigo também. E ele superou. Agora ele está melhor, está bem com a família dele, deu tudo certo. E aí o que Deus faz? Melhorou agora. O que Deus faz? Bom, funcionou com um. Bom, agora Deus me apresentou mais um da minha família. Ou mais uma. Essa, do sexo feminino, está morrendo na carne. E morrer na carne é difícil. Nós conversamos e a situação é complicada, realmente, para quem vive, para quem ainda tem, no caso, ainda tem ilusões da Matrix, de realizações que
na Matrix é muito linda, mas pessoalmente não vai contribuir com a evolução espiritual, vai contribuir com o crescimento do ego. E enquanto o foco estiver no resultado favorável ao ego, a dor tende a aumentar, porque não vai dar certo. Não vai funcionar. Pessoas como nós, os ovelhas negras dos anos 80, os diferentes da família, os diferentes, os que pensam diferente, os que agem diferente, os que buscam liberdade, se soltar, desapegar, essas pessoas elas vão passar pela desconstrução do ego, pela desconstrução do eu inferior, para nascer de novo, para manifestar a própria essência e expandir a sua luz, porque enquanto estiver preso no ego, a luz não expande, ela está lá. Mas é chegado o momento de deixar a luz sair. E a luz vai sair, é como uma... Eu até usei essa palavra, é a metamorfose. É sair do casulo. E sair do casulo precisa fazer força. Resistir é impossível, porque o casulo ele não muda de tamanho. E você está ali querendo crescer, mas a mente nos engana. Ela nos prega uma peça e dizendo o seguinte: eu sei, eu quero crescer, mas a mente fica dizendo que é o ego que vai crescer. E não é o ego, é a essência que está fazendo força para crescer. E nós estamos identificados com o ego, achando que o ego vai crescer. E o ego está sendo diminuído e massacrado a cada passo que a essência expande. Quanto mais a essência cresce, mais dor no ego dá. Porque assim, a essência é a consciência. A consciência está expandindo. A capacidade de observar os ambientes, as pessoas, as situações está expandindo. Você consegue ver além do que... muito além do que o ego é capaz de ver. Porque o ego está preso ali na recompensa do futuro ou nas ilusões do passado, as ideias pré-concebidas que estão armazenadas no sistema de crenças do cérebro reptiliano. E aí a essência está ali, no tempo presente, trabalhando incansavelmente pelo despertar. Mas cada vez que a pessoa se apega a algo do passado, ideias que ela preconcebeu antes, quanto mais ela está presa nessas ideias que ela quis de construir um mundinho perfeito do ego, para o ego se elevar, mais difícil fica, mais força a essência faz para romper esse padrão. E o ego vai perder essa luta. Vai perder. Por quê? Porque nós, no nível superior da nossa essência, que viemos para despertar nesse momento junto com o planeta, e dessa forma elevar a consciência, a massa crítica do planeta, para uma consciência superior e ajudar o planeta a ir para a quinta dimensão, e para deixar um legado para todos aqueles que ainda não acordaram, nós vamos passar por isso, pela desconstrução do ego, para criar algo novo, para criar uma consciência superior e um crescimento espiritual que será legado para as próximas gerações. Por isso que você está passando por isso, por tantos desafios. Seus projetos, muito embora sejam lindos, sejam relevantes para as outras pessoas,
elas não têm a ressonância ainda que faça com que a frase que você fez ou o vídeo que você gravou toque o coração das pessoas. E é por isso que você não cresceu. E também porque você ainda não está preparado para a reação daqueles que não querem que a luz do planeta, das pessoas do planeta, se expanda. Por quê? Porque gente como nós incomoda demais o mundo. Então, ou você será servido de regalias, ou você será convencido a sair dessa realidade por meios ilícitos, e tem uma pá de gente da luz que enveredou para este caminho das ilusões da matéria e caíram nas drogas, por exemplo. Tem muita gente de luz nas drogas. Então você vai passar por essas etapas para o despertar. Os trevosos vão fazer de tudo para você não crescer. Porque eles dependem da energia que emana de pessoas como nós. Eles dependem disso. Dos outros humanos também. Mas eles não incomodam. Eles já doam a energia deles e continuarão doando. Mas cada um que eles perdem, porque assim, um desperta e vira uma luz. O outro consegue ver aquilo que estava escondido, porque tem uma luz perto. E aí aquele que está do lado aqui, começa a se perceber. E começa a ver, porque conhecia a essência do outro. Estou falando de pessoas do mesmo ambiente ou das que se relacionam. Um cresce, o outro inevitavelmente vai crescer. Por quê? Porque quando um vira luz, o outro começa a enxergar a si mesmo. Pode lutar contra, pode tentar abaixar a vibração daquele um que subiu, mas não tem jeito. Em um dado momento ela não vai resistir, ela vai perceber que não tem como esconder de uma pessoa que tem luz, não tem como fazer sombra. A sombra não pode mandar na luz. A luz chega e a sombra desnuda o véu. E aí a resistência é muito forte, porque quando alguém acorda e expande a sua luz, os outros começam a perceber, começam a evoluir. E aí aquele que estava lá já dominado pela Matrix e pelos que controlam a Matrix, começam a atacar quem é da luz. E torna cada vez mais difícil para as pessoas viverem, para as pessoas que estão para iluminar, viverem nesse sistema. Porque é a sua essência te destruindo o teu ego, e os trevosos te atacando para baixar a tua vibração. Então, inevitavelmente, você vai passar por algum sofrimento. A não ser que você busque com muita vontade fazer por conta própria a desconstrução do seu eu inferior. E isso é possível. Se você, por conta própria, estou determinado a me desfazer do meu eu inferior e buscar minha essência, mas de verdade, sem fantasias e religiosismos. Você vai atrás do conteúdo espiritual relevante de verdade sem se apegar às suas antigas crenças. Você vai ir atrás, você vai conseguir alcançar a sua iluminação com menos sofrimento, porque você está indo atrás. Quando você estuda, você começa a reconhecer os padrões que causam sofrimento e você vai desapegando de cada um deles. Então o sofrimento é opcional, você escolhe. Você
Você vai ter as situações, elas vão acontecer. Você vai olhar para a situação de fora, você vai se afastar e vai pensar, vai entender o que está acontecendo, causa e efeito, e você vai reconhecer a causa, vai reconhecer o efeito, vai tirar o aprendizado e pum, subiu, elevou. Bingo. Mas se você não estiver buscando, aí a única opção que a sua essência tem é a desconstrução pela dor. Comigo foi pela dor. Mas aí a dor me fez estudar e estudando hoje eu estou aqui. E ainda passando por processos, metamorfoses e crescimento. Só que assim, saindo e olhando, observando o ambiente lá, eu saio do problema, observo ele e busco o entendimento, como foi hoje. Nem sei se eu vou postar o videozinho que eu fiz, porque acho que ficou ruim. Eu fiz um vídeo de 5 minutos. Então eu vou contar brevemente como é que foi. A minha cidade, a cidade onde eu habito, hoje, ela tem um balneário. E onde as pessoas vão para lá, tomar chimarrão. E aí eu fui. Enquanto eu ia conversando com o meu mentor espiritual, na minha mente, e o tempo inteiro conversando e buscando uma conexão forte com a natureza para desopilar muitas energias que eu absorvi durante essa semana. E aí, chegando lá, no início tudo normal, daqui a pouco eu comecei a ficar muito, muito atento à psicosfera do local. E aí eu pude perceber que as pessoas elas estavam lá, muitas delas em fuga, fugindo da sua iluminação, buscando de todas as formas alimentar o seu ego com futilidades, para que a essência não tenha, para que a sua essência não cresça. Então, as pessoas estavam lá disputando quem tinha o melhor corpo, quem tinha a melhor mateira, ou quem tinha a melhor bomba de chimarrão, coisas fúteis, carros, corpo, as mulheres de biquíni ostentando corpos sarados, e você via que eram pessoas focadas nas suas coisinhas do mundo, com uma essência muito apagada e com um ego gigantesco e totalmente identificadas com esse ego. E aí elas não conseguem perceber que o quão insignificante é essa realidade que elas criaram para si. Porque tudo que elas têm tudo que elas identificam com o ego delas ficará aqui, cairá por terra, não serve para nada. Enquanto isso elas estão disputando com o outro. Elas estão lá se achando superiores à pessoa que está do lado ali. Que também é outro que também... Bom, um é melhor que o outro, mas esse aqui se acha melhor que o terceiro e que se acha melhor que um outro. É uma coisa doentia. Aí eu vi homens solitários lá, um homem tomando chimarrão sozinho, sentado numa cadeira de praia, sem ninguém do lado, mas ainda assim mantendo uma postura de, não, eu estou bem, eu sou forte, eu sou isso. E foi como se eu estivesse lendo os pensamentos dele. Estava lá em fuga, fugindo da realidade dele, de um homem solitário, mas ostentando uma aparência de que eu sou forte, eu sou o cara,
mulheres também solitárias, ostentando seus belos corpos, mas sem nenhuma essência, sem nada além daquele corpo físico, material, que vai apodrecer, e achando que porque tem aquele corpo ela é melhor que os outros, então ela fica lá se exibindo, mas não. Aí tá, segui. Aí eu queria vir embora. Eu caminhei por alguns quilômetros na orla. E aí eu cheguei na avenida principal que dá. Que é a que volta para a cidade. Porque a praia é um pouco afastada da cidade. E aí o meu mentor começou a insistir para eu ficar mais um pouco, para eu sentar e observar. E aí tá, resolvi obedecer. Tinha tempo ainda, eu queria estar em casa num certo horário. Eu queria chegar antes das 17 horas. E aí eu me sentei, fiquei lá. E aí, de repente, eu sintonizei com algumas energias que começaram a se manifestar como sofrimento em mim. E aí, como eu questiono muito, eu comecei, por que estou sentindo isso? Se eu estou sentindo, logo, existem essas energias em mim. Essas informações de sofrimento, como eu já não carrego máscaras, elas vão se manifestar. Então, manifestou. Então, existe ainda em mim algumas coisas ligadas a essa matrix de orgulho, de arrogância, de medo, de máscaras. Porque se eu sintonizei com o sofrimento deles, e antes eu não estava sentindo, ou seja, então eu estava mascarado também. E aí eu, me observei. Então eu tenho exatamente, eu uso também máscaras como eles usam. Então estou trabalhando isso em mim. Mas eu não tinha conseguido perceber muitas dessas máscaras, por quê? Porque eu cheguei num nível vibratório assim, e cada vez que eu me deparo com esse campo de pessoas mascaradas, a minha frequência sofre uma interferência construtiva até aqui. Mas eu precisei ir lá numa psicosfera com muito mais gente mascarada para que eu conseguisse perceber, para que essa frequência que habita no meu ser conseguisse sobrepor o nível de gratidão que eu tenho hoje, o nível de consciência que eu tenho hoje, e assim eu conseguisse perceber que essas frequências ainda estão no meu campo. Estou trabalhando isso. Foi bom. No fim das contas, aprendi. Acho que é isso. Já tá bom. Não vou me alongar. Obrigado. Valeu.